Queridos, nós estamos na nossa série expositiva do livro de Gênesis. Quantos estão recebendo da parte do Senhor com essa série aí? Você está recebendo? Você pode dizer um amém aí? Amém? Que bom. Então, hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 21. E eu quero convidar você a abrir em Gênesis 21. Nós vamos ler do versículo 8 até o 21. Então, conforme você for encontrando aí, se você pudesse colocar de pé, se por acaso você não trouxe a sua Bíblia, vai estar no telão também. Aí você pode acompanhar por ali. Então, Gênesis 21, versículo 8. Diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, Senhor. A tua palavra, ela não falha, Senhor. O Senhor cumpre na íntegra tudo aquilo que o Senhor disse, Senhor. O Senhor cumpriu, está cumprindo e vai cumprir. Então nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas, Pai. Nos ensina nessa manhã, nos dê um coração ensinável, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos para enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. E que o nosso coração não se endureça, Senhor, mas que antes nós sejamos tocados pelo teu Espírito e pela tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai, a ponto de dividir juntas e ossos, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Você pode se assentar. Então, só recapitulando aqui rapidamente, no domingo passado, a pastora Sheila, ela trouxe a mensagem sobre o nascimento de Isaque, né? Coube a ela falar sobre essa perícope, sobre essa passagem bíblica, e fomos muito ministrados. Eu não sei você, mas eu fui muito ministrado, espero que você também tenha sido. E, continuando aqui, nós chegamos então agora nessa porção da palavra de Deus, em que acontece algo muito duro de ouvirmos, algo difícil de compreendermos, algo que
até causa um choque ou uma estranheza diante de tamanha situação complexa familiar aqui que acontece na vida de Abraão, de Sara, de Agar e de Ismael. Queridos, aqui nesse texto, Ismael ele estava com aproximadamente 16 anos de idade, né? Então, vocês conhecem a história, a gente ouviu de que Sara não podia gerar filhos, então ela teve uma ideia incrível, né? Só que não, de entregar a escrava Agar para que Abraão pudesse, então, perpetuar sua descendência, né? Isso era comum naquela época, naquele contexto. Então, Agar engravida e a palavra de Deus diz que ela até, de certa forma, começa a desafiar a sua senhora, Sara. Então, tem um embate ali entre as duas, ela foge, Sara maltrata Agar, Agar foge. E o Senhor entrega uma palavra, uma promessa para a vida de Agar e para a vida de Ismael. Então, aqui nesse texto, Ismael já está com aproximadamente 16 anos. E note que o Senhor várias vezes chama esse rapaz de menino, né? Então, com 16 anos, ainda é um menino, ainda não é um adulto, ainda não está vivendo da forma plena aquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida dele. E Isaac, aqui, está com aproximadamente 2 anos, era o tempo de desmame, de 2 a 3 anos. Os historiadores vão dizer que nessa época as crianças elas eram amamentadas até essa idade. Então, imagine a cena, né? Aqui desses 2 irmãos, ou meio-irmãos, brincando. E quando a Bíblia diz, aqui no versículo 9, né? No versículo 9, que Ismael ele estava rindo de Isaac. Essa palavra também pode dizer que ele estava brincando, ou que ele estava até mesmo caçoando de Isaac. Não tem exatamente como a gente saber, mas é o que a Bíblia deixa relatado, que pode ser alguma situação nesse sentido, não de uma agressão física, ele não estava dando uns petelecos, né, em Isaac, porque era tão pequenininho, mas ele estava fazendo algum tipo de brincadeira, ou até mesmo caçoando, que é bem comum entre os irmãos. Você concorda comigo que a gente brinca entre irmãos, muitas vezes, de uma forma assim, às vezes até um pouquinho mais bruta, às vezes não, às vezes a gente se pega no soco. Eu, pelo menos, brigava bastante com meu irmão quando era criança, e aí eu caía, né, porque ele era mais velho do que eu, e geralmente, quando eu estava no chão, ele dizia: fica aí, menino, não levanta mais. Eu se levantava e brigava, e assim era a vida entre irmãos, né? Então, aqui aconteceu, vamos dizer assim, uma pequena desavença entre Ismael e entre Isaac. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar conosco aqui nessa manhã, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa história, é que a nossa visão, ela é limitada. Você concorda comigo? A nossa visão, ela é limitada. Nós não conseguimos enxergar as situações como um todo. Nós não conseguimos enxergar as situações por inteiro. Então aqui a Bíblia vai dizer que Abraão ele dá uma grande festa para o desmame de Isaac, né? Talvez Ismael não tenha recebido uma festa de desmame como Isaac recebeu, porque afinal de contas Isaac era o filho da promessa. Então Sara vê os dois brincando ali, Ismael brincando com Isaac, e ela vem com uma frase pesada. Ela diz: livre-se daquela escrava e do seu filho. Veja que a Sara, ela está aqui trazendo a responsabilidade sobre resolver um problema que ela mesma criou para Abraão. Porque foi ela que teve essa ideia de entregar a escrava a Abraão, da qual gerou um filho, e nasceu Ismael. Sara ainda continua essa frase, além de dizer para que Abraão se livrasse de Ismael e de Agar, ele diz:
ele jamais receberá a herança com meu filho. Eu não quero dividir, em outras palavras, Abraão, Sara dizia, eu não quero dividir os teus bens com esse menino. O único herdeiro digno é Isaque e não Ismael. Mas, se nós retornarmos um pouco no texto, lá no capítulo 17, versículo 23, a gente não precisa ler, mas só para citar aqui para vocês, Ismael, ele estava debaixo da aliança de circuncisão que Deus tinha feito com o seu povo. A Bíblia vai dizer que no dia em que Deus fez essa aliança com Abraão, no mesmo dia, Abraão obedeceu a Deus e pegou o seu filho, que tinha 13 anos na época, e o circuncidou. Então Ismael estava debaixo de um pacto. Ismael estava debaixo de uma aliança que havia sido feita com Deus por parte do seu pai. Ele não era um filho ilegítimo. Sabe, queridos, quando a nossa visão ela é limitada e a gente não enxerga a situação como um todo, muitas vezes nós queremos que outras pessoas resolvam situações e problemas que nós mesmos criamos. Essa que é a verdade. Por nós não conseguirmos enxergar as situações por inteiro, por nós vermos só quadros daquilo que acontece à nossa volta, nós nos deixamos amargurar muitas vezes por problemas e por situações que geramos. E essa amargura no nosso coração nos faz tomar atitudes que muitas das vezes vão ser ainda piores para resolver um problema que já é grande. Você concorda comigo? Posso trazer alguns exemplos aqui para você nessa manhã com relação a isso. Às vezes nós contraímos ou adquirimos uma dívida e achamos que outras pessoas têm responsabilidade sobre aquela dívida, sobre a nossa vida. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu também posso trazer como um exemplo a situação atual que Sheila e eu vivemos, aqui expondo um pouco, né? Porque a gente precisa se fazer vulnerável, então expondo um pouquinho da nossa situação, para você entender o que diz respeito a essa questão da nossa visão limitada. Nós, ano passado, decidimos reformar a nossa casa, ampliar a nossa casa, porque decidimos também entrar num processo de adoção, né? E aconteceu que os recursos que nós tínhamos acabaram. Então a casa ela está lá, faltando fazer várias coisas que precisam ser feitas, né? Não vou citar aqui tudo o que precisa fazer, mas a casa ela está lá pela metade. Às vezes eu leio Lucas 14, quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, e aí ele diz assim, olha, não começa a construir uma torre se você não tem dinheiro para terminar tudo, porque senão as pessoas vão rir de você. E eu me sinto envergonhado por causa da situação de não poder terminar a minha casa. Eu sei que é um processo, é um período, é um tempo, mas... Todavia, entretanto, quando eu não enxergo a situação como um todo, eu poderia muito bem começar a achar culpados para a casa estar na situação que ela está. E eu não posso fazer isso. Porque quem decidiu reformar e ampliar a minha casa fui eu. Eu sou responsável por isso. Vocês estão entendendo? Estou usando isso aqui como exemplo. Então, queridos, a nossa visão ela é limitada, assim como a visão de Sara ela era limitada. E o segundo ponto que eu quero compartilhar conosco aqui nessa manhã, além de nós termos uma visão limitada das situações, também temos um coração duro. Desculpa eu te dizer isso, mas hoje é um dia de trazer revelação para nós mesmos de situações, sentimentos e emoções que estão no nosso coração. Então eu preciso dizer isso para você nessa manhã. O teu coração é duro. O meu coração é duro. Jeremias 17, 9. Eu acredito que você conhece esse texto, mas deixa eu abrir aqui com você.
rapidinho. Quero ler 2 textos que trazem embasamento. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí, outro texto que eu quero abrir rapidamente aqui com vocês está lá em Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Diz assim, do versículo 12 até o 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Certo? Então nós precisamos cuidar do nosso coração, porque senão a gente pode ficar com o coração incrédulo e perverso. Aí o versículo 13 vai dizer assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, queridos, o nosso coração, ele pode estar duro ou pode se tornar duro. Mas a palavra de Deus é aquela que amolece o nosso coração. Se nós não nos sujeitamos à vontade de Deus, ao seu Espírito, então o nosso coração ele vai ficando duro. Você concorda comigo? Quando a gente deixa de orar um dia, quando a gente deixa de vir no culto uma vez, quando a gente deixa de participar de um em casa, a gente começa, não é só esfriar, a gente começa a se endurecer. Então, voltando para o texto aqui, versículo 11 vai dizer que Abraão ficou perturbado. Ele ficou perturbado com esse pedido de Sara. Pense você aqui comigo, expulsar um filho seu da sua própria casa. Um filho que você tinha convívio, que você aguardou por muitos anos. Não era o filho da promessa, mas era um filho seu, foi gerado de Abraão. Abraão conviveu com esse menino 16 anos aproximadamente. E aí, do nada, a mulher diz, se livra, pega esse menino e faz ele desaparecer. Some com ele daqui. A Bíblia fala que Abraão ficou transtornado, né? Ele se perturbou. É a palavra que nós lemos aqui. Mas, no versículo 12, nós lemos que Deus, ele fala para que Abraão atendesse tudo o que Sara pediu. Tudo. Era para fazer exatamente do jeitinho que Sara pediu. Deus, diferente de nós, ele enxerga a situação como um todo. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido, né? A gente não pode ter uma ideia incrível que Deus não pensou antes, né? Eu gosto muito do pastor, esqueci o nome dele agora, do Resgate, o Bruno. Zé Bruno, Ele fala assim, né? Que às vezes a gente está numa situação tão complicada, tão difícil, e aí você começa a pensar, e aí você começa às vezes até a dar ideias para Deus, né? E aí imagina se Deus pegasse, fizesse isso, né? Dissesse assim, nossa, não tinha pensado nisso antes. Meu, como esse cara é inteligente, vou trazer ele para cá, né? Então Deus, ele não é pego de surpresa. Deus fala para que Abraão atendesse em tudo o que Sara havia pedido. Sabe por quê? A gente vai ver um pouquinho para frente, o pregador da semana que vem é um cara incrível que vai trazer a mensagem para vocês. Você vai ver que Deus vai testar Abraão de novo com esse mesmo pedido. Tá? Fica com essa pulguinha atrás da orelha. Então, Deus fala a Abraão ainda, né? Que seria por meio de Isaac e não de Ismael, que a descendência dele seria considerada. Através da descendência de Isaac, não de Ismael. Porém, de Ismael também ia descender um grande povo. E aí o versículo 14, então, depois que Deus aconselha Abraão,
ele ouve a Deus e Abraão faz aquilo que Deus pediu. Ele despede a sua serva, escrava de Sara, egípcia, e despede o menino, Ismael. E aí, eu não sei se você teve o mesmo choque ou se fosse como se fosse um soco assim na boca do estômago. Quando você lê esse versículo, eu tenho essa sensação. A Bíblia diz que Abraão pega alguns pães e uma vasilha de água, põe nas costas da mulher e dá um tapinha nela e vaza. Vai embora. Agora, o que precisa nos fazer pensar aqui é um pouquinho por que Abraão tem essa baixa provisão para esses dois, sendo que Abraão era um homem próspero. Nós vemos que houve ali um desentendimento entre os pastores dele, de Ló, e ao ponto deles ter que se separar porque eles tinham tantos animais, eles tinham tantas posses, que não tinham como eles conviver junto no mesmo lugar, né? A gente já acabou de ouvir essa história alguns meses atrás, já, né? A gente já está há um bom tempo nessa série de Gênesis. Então, Abraão era um homem próspero, ele não poderia ter separado uma comitiva, ele não poderia ter separado alguns homens, alguns animais, ele não poderia ter separado mais provisão e dito, olha, lá tem um lugar que você pode ficar, fica lá, vai para lá que lá vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo, o Senhor é com vocês. Não, Abraão não faz isso. Isso me choca. E sabe por que isso me choca? Eu não sei se te choca como me choca a mim. É porque nós somos Abraão nessa história. É porque a nossa carne, a nossa natureza humana não tem bondade em si mesma. Nós não somos bons. Nós somos maus na nossa essência. Se não for o Senhor em nós, se não for o Espírito Santo contendendo conosco, nós somos ruins. E a Bíblia diz que então Agar pega aqueles pães, provavelmente pães amanhecidos, né? Porque a Bíblia diz que cedo, já no outro dia, Abraão mandou ela embora, então era pão do dia anterior, pão velho. E aquela vasilha de água, e ela vai com o menino andar errante pelo deserto. Sabe? Essa situação de Abraão e a forma como ele despede o seu filho e Agar me fazem pensar que nós muitas vezes também andamos no limite daquilo que Deus nos pede. Como assim no limite daquilo que Deus nos pede? Nós somos legalistas. Deus pediu para fazer isso aqui, eu só vou fazer isso aqui, e vou vir até aqui, daqui eu não passo, daqui eu não me movo, daqui eu não faço nada, daqui eu não tenho intenção boa nenhuma. Eu só vou ser um legalista, um religioso, talvez viver de aparência, porque Deus me pediu para fazer tal coisa, e eu só vou fazer tal coisa. Eu só vou levantar uma mão no louvor, não vou levantar duas. Sabe? Eu cresci, como já falei aqui em outras palavras também, sendo educado, criado pela minha avó materna. E ela me ensinou uma coisa que foi muito difícil de eu aprender. Quando ela fazia algum pedido, quando ela trazia alguma ordem, quando ela pedia que eu e meu irmão, que já é falecido hoje, fizéssemos alguma coisa, ela tinha expectativas. Ela esperava que nós não fizéssemos somente aquilo que ela tinha mandado. É meio que como aquela história da esposa que pede para o marido lavar a louça. Quando ela está pedindo para você lavar a louça, ela não está pedindo só para você lavar a louça. Ela está pedindo para você secar a louça, para você guardar a louça, para você limpar o fogão, para você deixar a pia em ordem. Certo? Então, a minha avó era mais ou menos assim. Quando ela pediu uma coisa, né? Às vezes ela dizia assim, eu quero que hoje de tarde você vai lá rastelar o pátio. Tinha um pé de Eugênia no pátio da nossa casa. Você conhece a Eugênia aí? Aquela que dá aquela frutinha roxa. Aquilo cai folha à beça no inverno, né? E ela dizia, hoje de tarde você vai rastelar
as folhas do pé de Eugênia. Eu falava, meu senhor, era um pé enorme, assim, pelo menos eu achava que era enorme. E ela não queria só que você rastelasse e você juntasse as folhas. Você tinha que juntar, você tinha que levar para um lugar específico, depois de seco você tinha que queimar. Ela não queria ter que ficar falando, você precisa levar as folhas para lá, você precisa queimar, você sabe? Deus não quer que você tenha que ficar ouvindo tudo o que você precisa fazer. Entenda o princípio e obedeça. Não tenha o seu coração endurecido, né? Abraão poderia aqui ter... Eu não estou aqui denegrindo a imagem de Abraão, tá, queridos? Eu só estou falando que a Bíblia, nesse texto, revela o meu e o teu coração. Porque Abraão era um ser humano como eu e você. Então, revela aqui a forma como ele agia. Tem um texto bem interessante que Jesus deve ter falado para minha avó, que está lá em Mateus 5:41. Diz assim, Mateus 5:41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. É isso que Deus quer nos ensinar, né? O que Jesus estava dizendo com esse texto aqui? Quando um soldado romano com os seus equipamentos militares e tudo mais, sua barraca, enfim, ele chegava para um judeu e ele falava, ó, quero que você carregue esse equipamento aqui para mim por um tempo. O judeu era obrigado a levar 1 milha, que é mais ou menos 1.500 metros, né? Jesus estava dizendo para eles assim, ei, quando alguém obrigar você a caminhar 1 milha, não vai só uma, vai 2. Vai um pouquinho mais, se dê um pouco mais, amoleça o teu coração um pouco mais. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar conosco aqui nessa manhã é que nós somos insuficientes. Então, nós não enxergamos a situação como um todo, nós temos o nosso coração duro e nós somos insuficientes. Nós não somos suficientes para resolver as situações. Eu tinha um chefe, uma empresa, que eu não vou citar o nome, que dizia que ele era o ponto final do abacaxi. Se qualquer situação chegasse para ele, ele era o cara que resolvia, né? Isso é uma grande mentira. Porque, na verdade, nós não temos capacidade de fazer muita coisa que nós precisamos. Nós somos insuficientes. Sabe? Versículo 15 vai dizer que Agar estava vagando pelo deserto e então a água acaba. A provisão que Abraão tinha levantado para aqueles dois, para a mãe e para o seu filho, acabou. Em um determinado momento ela acabou. E a Bíblia vai dizer que ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela disse, ó, fica aqui um pouquinho, tá? Fica aqui um pouquinho. E aí ela saiu, andou por a distância de um tiro de flecha, que é aproximadamente 700 metros. E essa mulher, essa mãe, sentou e começou a chorar. Pense a situação. Se coloque no lugar dessa mulher. Sem comida e agora sem água, num deserto. A nossa provisão nunca vai ser suficiente. A gente não pode confiar na força do braço humano. Vamos voltar um pouquinho ali para Jeremias 17, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte. Aqui é um contexto, tá, queridos? Para ajudar, mas essa palavra tem um princípio que precisa nos ensinar. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá, quando vier, algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. E aqui, quando eu digo isso, que nós somos insuficientes e não devemos confiar no braço do homem, eu estou dizendo que nós não devemos confiar no nosso próprio braço. Eu não quero dizer para você que você não deva confiar em alguém.
Porque eu não quero que você lance a sua culpa e a sua responsabilidade sobre ninguém nessa manhã. O Senhor, Ele quer trazer sobre nós a nossa responsabilidade, a nossa parte, aquilo que nos cabe, o que nós somos diante dEle. Nós não temos a capacidade de nos salvar. Nós não conseguimos gerar salvação para nós mesmos, amém? Não podemos fazer isso. Sabe, quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós chegamos a algum lugar da nossa vida, quando nós somos agraciados por Deus com algumas situações, sejam elas materiais, sejam elas familiares, sejam elas emocionais. Talvez o Senhor te deu a graça de ter um bebê, talvez o Senhor te deu a graça de ter uma casa, de ter um carro, talvez o Senhor te deu a graça de ter uma refeição nessa manhã. Quando nós recebemos algo do Senhor, nós precisamos aprender a humilhar o nosso coração. Porque o centro, o foco, o desejo de Satanás e seus demônios é que nós nos tornemos orgulhosos no decorrer da nossa vida. Que nós sejamos pessoas que não reconhecem o braço do Senhor, mas que reconhecem a força do seu braço. Eu consegui. Eu venci. Vocês lembram aquela passagem do livro de Atos em que o povo gritava para Herodes: olha, a voz de Deus, não é voz de homem, né? Tem aquela musiquinha lá que o que aconteceu com ele? Foi comido por vermes. Porque não trouxe glória a Deus. Tem um texto que eu quero ler com vocês também aqui, que está lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, quando nós recebemos algo, nós precisamos aprender que nós somos insuficientes, mas que recebemos dons, graças do Senhor. E aí isso nos leva ao quarto ponto que eu quero compartilhar contigo nessa manhã, que é: o Senhor é suficiente. Ele é suficiente. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é aquele que gera capacidade de nós vivermos, de nós respirarmos, de nós fazermos aquilo que precisa ser feito. O versículo 17 aqui do texto de Gênesis vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu. Deus ouviu o menino chorando embaixo daquele arbusto. E aí o Senhor envia o seu anjo, que disse para Agar: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. E Deus continua trazendo direções para essa mulher, que estava desesperada, que aquilo que o seu provedor humano trouxe havia acabado. Então, no versículo 18, o Senhor disse para ela: levante-o, tome-o pela mão. E aí o Senhor diz: eu farei dele um grande povo. Você sabia que Deus, ele tinha promessas para a vida de Ismael? E aí eu me pergunto nessa manhã: Deus, ele deixa de cumprir essas promessas ou não? Ele cumpre todas na íntegra. Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Vamos ler ali o que Deus fala sobre Ismael. Gênesis 16, versículo 10 ao 12 diz assim: disse mais o anjo, aqui o Senhor estava falando com Agar sobre Ismael: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ele estava falando isso para Agar, gente, assim como ele falou para Abraão, ele falou a Agar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael.
porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. Deus tinha uma promessa um pouco diferente dessa promessa para Ismael. Você concorda comigo? Mas é uma promessa. Ele seria um grande povo. E eu não sei se você sabe, mas dentro da teologia islâmica, no Alcorão, Ismael é aquele que é o que gera toda a descendência de Maomé e todos os islâmicos. Então, a Bíblia também fala que os árabes, no caso, todo esse povo que vive ali no Oriente Médio, é descendente de Ismael. E eles vivem em hostilidade, os árabes e os judeus. A gente vê isso até hoje, por causa de uma decisão de um dia Sara ter dado a sua escrava para gerar um filho. E esse problemão virou um problemão da humanidade. Mas enfim. Então, Ismael tinha promessas do Senhor. O Senhor cumpriu as promessas na vida de Ismael. E o versículo 19 vai dizer algo incrível. Que Deus abriu os olhos de Agar. E ela enxergou uma fonte. Porque Deus é aquele que é suficiente. O Senhor mostrou uma fonte para essa mulher no momento em que ela achou que seu filho ia morrer. Ele foi aquele que trouxe provisão. Assim como Ele traz provisão para mim e para a sua vida. No tempo certo, no tempo determinado, conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Nós também um dia enxergamos a água da vida que é Jesus, amém? Lá em João capítulo 4, a gente vai ler que Jesus, ele fala para aquela mulher no poço. Da mesma forma como Agar pôde receber essa água dessa fonte para sustentar Ismael, o Senhor também nos traz essa água. E Ele é a própria água da vida sobre as nossas vidas. João 4, versículo 10 vai dizer o seguinte. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você teria pedido. Ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Porque ela não enxergava a situação como um todo, né? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que o Senhor nos dá. Essa é a água que o Senhor abriu os nossos olhos para que pudéssemos enxergar e tivéssemos vida. Amém? Você já bebeu dessa água? Aleluia. Então, o Senhor ele nos faz ver aquilo que nós não estávamos vendo até então. É aquele que abre os nossos olhos para nós enxergarmos a sua provisão. Ele é aquele que é capaz de fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele não age no natural, ele age de uma forma sobrenatural. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Tem uma passagem que eu também quero ler rapidinho aqui com vocês, que fala sobre abrir os olhos, que está lá em 2 Reis. Eu gosto muito dessa passagem, quando o profeta Eliseu fala com o seu servo. Então, né, não sei se você sabe, aqui, mas o contexto é que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E aí, toda a estratégia de guerra do rei da Síria era desmantelada, né? E alguém fala para ele: olha, porque tem um profeta lá que cada vez que se decide alguma coisa, o Senhor mostra para ele o que você vai fazer. E ele fala para o rei e o rei consegue se desviar daquilo que você quer fazer, dos teus ataques, enfim. Então, aí acontece o seguinte: o rei manda o exército cercar Israel. E lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte:
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor é esse que abre os nossos olhos para o sobrenatural. Quando nós não enxergamos mais, provisão. Ele é aquele que provê. Quando nós não temos confiança em mais nada a não ser nele, ele é aquele que se mostra como um braço poderoso para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar de uma situação difícil. Isso me leva ao quinto ponto e último que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que é: o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Emanuel significa isso, Deus conosco. O Senhor é Deus conosco. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus, já no início, ali no capítulo 1 mesmo, o versículo 23 diz o seguinte: "A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco." Aqui, Mateus está citando Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala a mesma coisa, que a virgem ficaria grávida e daria à luz, e esse menino seria chamado Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Voltando ao texto que nós estamos aqui de Gênesis, a Bíblia vai dizer o que sobre Ismael? Depois que Agar recebe da provisão do Senhor, ela dá água para o menino beber. O versículo 20 vai dizer que Deus estava com o menino. Expulso pelo pai de casa, mas não abandonado. Ele não foi abandonado pelo verdadeiro pai. O verdadeiro pai dele tinha uma aliança, um pacto com ele, tinha promessas sobre a vida dele. Ele é aquele que é fiel para cumprir sobre a vida de todos aqueles que ele prometeu. A Bíblia vai dizer que ele se tornou um flecheiro, um guerreiro. Sabe? As lutas da vida tornaram esse menino um guerreiro. Aquele que não tinha provisão, que Deus trouxe provisão, agora provia para sua mãe. Caça. Foi obrigado a aprender a caçar para poder prover para sua casa, porque Deus era com ele. Sabe, Ismael, assim como eu, assim como você, como nós, era um improvável. Um improvável. O destino dele, traçado por Sara e por seu pai Abraão, era um destino de morte. Era um destino de abandono. Mas Deus o amou, assim como Ele te amou e te ama nessa manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus torna aqueles que eram improváveis em pessoas resgatadas, em filhos, em amigos. A Bíblia vai dizer que então Ismael se casa com uma egípcia. A mãe dele era egípcia, então dentro daquilo que ela poderia fazer, ela foi até o Egito e encontrou uma esposa para o seu filho. E nós vamos ver que o Senhor, como ele era com Ismael, ali para frente um pouquinho, a gente vai ver em Gênesis que José foi vendido pelos irmãos. Você já deve conhecer essa história.
Mas quem compra José dos seus irmãos diante daquela situação foram os ismaelitas. Então, eles compram José e levam José até o Egito, onde ele é vendido por escravo. Deus usa as pessoas para cumprir a sua vontade, o seu propósito. Até mesmo Ismael, para cumprir a sua vontade. E nós falamos aqui um pouquinho sobre os islâmicos, nós falamos sobre os povos árabes. E de forma nenhuma o nosso coração pode achar que Jesus não morreu por eles, pelo contrário. É um povo amado de Deus, assim como eu e você. Um povo que ainda não teve a revelação de quem é Cristo Jesus, seu coração está endurecido, eles só enxergam a situação de maneira limitada. Mas eu creio e eu espero que nessa manhã você se torne um intercessor por esse povo também, para que os olhos deles sejam abertos e eles sejam salvos. Então Ismael se casa. Ele se torna o provedor da sua casa. Sabe, Deus, nosso Emanuel, é Deus conosco. Através do seu Espírito Santo, nós não estamos sozinhos nunca. João 16, do 7 ao 8, fala sobre isso. Jesus está dizendo, olha, se eu não for, eu não vou poder mandar o Consolador. Nós não estamos sozinhos. Mateus 28, o final, o último versículo vai dizer, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe, eu sou improvável também, como você. Fui abandonado pelo meu pai quando tinha 1 ano de idade. Um pouquinho mais novo do que Isaac. Ismael tinha 16. Fui abandonado pela minha mãe também. Eu era improvável. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu lembro quando o Senhor abriu os meus olhos para mostrar que Ele era Emanuel, Deus comigo. Eu tinha 18 anos de idade e eu estava sentado numa plataforma de uma igreja que era bem menor do que essa. E eu chorava ali sozinho naquele lugar. O culto já tinha acabado, eu tinha acabado de participar de um culto. E eu pensei, só pensei, por que meu pai não me ligou para me dar parabéns hoje? Poxa, eu estou fazendo há 18 anos. Quantas pessoas ganham um carro do pai quando fazem 18 anos? Quantas pessoas recebem uma ajuda para fazer uma faculdade? Como eu tinha pedido para ele ajuda, ele tinha me negado. Porque ele não pôde nem fazer uma ligação nesse dia que é tão importante para mim, em que eu estou fazendo 18 anos. E aí, um outro improvável, um irmão que eu gravo o nome com muito carinho até hoje, Evandro, lá de Pato Branco, no Paraná. Estava visitando a igreja naquele dia. E ele chegou ao meu lado, assim, sentou, botou a mão no meu ombro, olhou bem no meu olho e falou, não faz mal que teu pai não te ligou hoje. O Senhor está me dizendo que Ele é o teu pai. O Senhor é o teu pai nessa manhã. O Senhor é o teu pai sempre. Ele é Emanuel, Deus conosco. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fechar os seus olhos. Se você quiser ficar sentado, pode ficar também, sem problema. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Eu quero te conduzir a um tempo de ministração, a um tempo com o Senhor nessa manhã. Fique com seus olhos fechados. Sabe? Essa é uma manhã para nós reconhecermos
a nossa humanidade diante do Senhor. É uma manhã para nós reconhecermos que nós não enxergamos a nossa vida de forma plena. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer nem no próximo minuto. Essa é uma manhã para nós rendermos o nosso coração e reconhecermos a dureza do nosso coração muitas vezes. Nosso coração que talvez se afastou, se esfriou, se distanciou do Senhor, por causa de problemas e situações que nós mesmos geramos, ou talvez tenha algumas situações que outras pessoas geraram na tua vida. Mas é uma manhã de nós amolecermos o nosso coração, liberarmos perdão para aqueles que precisam de perdão. É uma manhã para nós reconhecermos que nós somos insuficientes. Sabe, eu sei que essa mensagem está meio que tipo um coach ao contrário nessa manhã. Mas é isso mesmo. Eu não estou aqui para te motivar. Eu não estou aqui para dizer que você pode todas as coisas, porque sozinho você não pode nada. Você sem Deus não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Então sim, é uma manhã para nós nos humilharmos, dizermos: Senhor, sem Ti eu nada sou, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Sabe, essa é uma manhã para nós reconhecermos que Ele é suficiente. Ele é suficiente para nós. Essa é uma manhã para reconhecermos e para fazermos dele o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Então você que quer fazer isso nessa manhã, eu quero convidar você, dizer que aqui, em frente à plataforma, está aberto para quem quiser vir se ajoelhar, quem quiser ficar de pé, quem quiser ficar no seu lugar também, fique à vontade. Hoje vai ser um dia em que não vai ter ninguém talvez ministrando a sua vida, mas eu quero orar por você. Eu quero te conduzir nessa oração. Eu quero orar pela minha vida junto com a tua. Porque eu também sou insuficiente, eu não posso te ajudar, mas o Senhor pode. Você não precisa de um intermediário entre você e Deus, mas eu quero te ajudar em oração nessa manhã. Eu não sou mediador. Só existe um mediador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você que o teu coração está queimando nessa manhã, que você deseja reconhecer tudo isso que eu disse, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Venha. Tem bastante lugar. Não está cheio. Estou aqui, Senhor, junto com os meus irmãos nessa manhã, Senhor, para reconhecer, Senhor, que nós não conseguimos enxergar situações como um todo. Nossa visão é tão limitada, Senhor. Nós somos incapazes, Senhor. Não é à toa, Senhor, que o Senhor nos compara como ovelhas do seu pasto. Ovelha que é um animalzinho que tem dificuldade de enxergar a distância, Senhor. Nós somos tuas ovelhas, Pai, nessa manhã. Nós queremos estar no teu aprisco, Senhor. Tu és a porta das ovelhas, Pai. Nos achegamos a Ti em humildade, Senhor, nessa manhã, com o nosso coração contrito, quebrantado, Senhor, reconhecendo a nossa insuficiência e declarando a Tua suficiência, Senhor. O
Senhor é suficiente, Senhor, a graça suficiente para nós em Ti, Senhor. A graça suficiente, Senhor, em cada dificuldade, cada problema que cada irmão está passando aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor é capaz de transformar a nossa história quando a nossa história se submete à Tua história. Então eu peço, Senhor, para aqueles que estão sofrendo, Senhor, para aqueles que estão com dificuldades, com problemas, Pai, talvez que eles mesmos geraram, Senhor, talvez situações que se apresentaram, uma doença, Senhor, que nós não aguardamos. Eu oro para que o Senhor venha com cura, Senhor, sobre a vida de cada um. Eu oro para que o Senhor venha com provisão, Senhor. O Senhor tem um braço poderoso. A Tua destra é que nos sustenta, Senhor. A Tua destra é que nos guia, Senhor, no deserto e no manancial. Eu oro por aqueles que não estão vivendo em nenhuma dificuldade nessa manhã também, Senhor, mas que talvez o coração já está começando a ficar distante por não passar por dificuldades, Pai. Eu oro para que o Senhor gere, Senhor, intimidade, aproxime, Senhor, os corações distantes, frios. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és um Deus de perto, Senhor, não um Deus distante, Senhor. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nos atrai, Senhor, nos atrai para perto de Ti, atrai o nosso coração, gera vida em nós, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão distantes. Eu oro, Senhor, para que a chama do Teu Espírito dentro deles, Pai, seja aumentada. Vivifica a Tua palavra, Senhor. Eu oro por pessoas, Pai, que nessa manhã estão tendo dificuldades para ler a Tua palavra, Senhor. Que leem, Senhor, e tem sono, Senhor, que leem e não consegue compreender. Abre o entendimento. É uma promessa da Tua palavra que o Teu Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, que o nosso entendimento seria aberto para compreender as Escrituras. Eu oro para que cabeças, mentes, Pai, sejam abertas, Pai, para compreender a Tua palavra nessa manhã, nesse lugar, Senhor. Abre os ouvidos, Pai, daqueles que estão impedidos para ouvir a Tua voz, Senhor, nessa manhã. Que os ouvidos estejam atentos à Tua voz, Pai. Nos dê um coração obediente, Senhor, um coração obediente para obedecer a Tua palavra. Senhor, que nós não vivamos no limite de andar 1 milha somente, mas que nós possamos ir além, Senhor, andar 2 milhas daquilo que o Senhor tem pedido, Senhor. Que o Teu amor transborde, Pai, nos corações daqueles que estão precisando de mais amor, Senhor, para amar a sua própria vida, amar os seus familiares, amar o próximo. Nos faz uma igreja que ama, Senhor. Nos faz uma igreja que se importa. Nos transforma, Pai, a cada dia, à medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Os nossos olhos se voltam para Ti nessa manhã. Os nossos olhos se voltam para Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos aqui como igreja, Senhor, e dizemos amém, amém e amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te conduza à Tua vontade, ao Teu querer, ao propósito dEle para a tua vida. Quero pedir também algo especial aqui para você nessa manhã. Não falte no domingo que vem. Esteja aqui para ouvir a mensagem que vai ser anunciada. Porque eu creio que o Senhor deseja falar ao teu coração de uma forma poderosa e tremenda. Vamos orar para encerrar. Depois o louvor vai ministrar mais alguns minutinhos para você que quiser ficar aqui. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado porque Tu és Emanuel.
Nos guarda, Senhor, nesse dia, nos guarda nessa semana, nos livra de todo mal, nos aproxima de Ti, Senhor. Ah, como precisamos de Ti, Senhor. Precisamos muito, Senhor, mais do que nós podemos enxergar. Nos guarda, Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana.